Falando agora da religiosidade na Mesopotâmia, nós temos que falar de um panteão de deuses, de uma verdadeira mitologia mesopotâmica. Os deuses encontrados na Mesopotâmia possuem uma característica que é comum a boa parte dos deuses antigos da antiguidade, que é o antropomorfismo, ou seja, são deuses que possuem um aspecto humano, inclusive apresentam características humanas como a ira, o ciúme, a inveja, o amor, o ódio, e são deuses então que apresentam um formato, daí o antropomorfismo em forma humana. Porém, esses deuses, como são deuses, apesar da forma humana e dos vícios humanos, esses deuses possuem poderes sobrenaturais, poderes acima dos homens, e possuem, obviamente, a vida eterna. Contudo, isso é uma boa parte. É claro que essa mitologia antiga, inclusive inserida aí na Mesopotâmia, nós temos também seres divinos que não apresentam forma humana alguma. Mas então vamos falar dos deuses da Mesopotâmia através de um de seus deuses. Mas antes disso, é importante colocar para vocês que esses deuses eles eram cultuados, cada um deles, numa das várias cidades que compreendiam a região da Mesopotâmia. Cada uma dessas cidades possuía o seu deus, e quando essas cidades atingiam uma posição de liderança política e econômica sobre todas as outras da região da Mesopotâmia, elas acabavam impondo de alguma forma os seus deuses sobre os deuses das demais cidades. E isso ocorreu de maneira intensa durante o período em que a Babilônia praticamente liderou economicamente e politicamente toda a região da Mesopotâmia, o período onde Hammurabi governou, e o deus da cidade da Babilônia, adorado pelos babilônios, acabou então sendo disseminado como culto por toda a Mesopotâmia, reflexo da liderança econômica e política da própria cidade. Eu estou falando do deus Marduk. Mas vamos então tratar da história do deus Marduk e de uma das passagens mais incríveis da mitologia babilônica, que foi a Batalha dos Céus, ou Batalha Celestial. Bom, Marduk é um deus que tem uma forma humana, poderes sobrenaturais. Nasceu de uma relação incestuosa entre dois outros deuses, e a chamada Batalha Celestial ocorreu entre Marduk e um outro deus. Aliás, uma outra deusa, a deusa Tiamat. Tiamat, ao contrário de Marduk, não possuía forma humana. Tiamat, que era tida como um monstro marinho, uma serpente marinha, uma mistura de serpente marinha com dragão, Tiamat surgiu depois, ela é filha, ela é oriunda do caos primordial. E então, numa batalha cósmica, Marduk de um lado e a deusa Tiamat de outro, a serpente e dragão, entraram em confronto direto. Uma espécie de guerra civil entre os deuses ocorrida nos primórdios, antes mesmo da criação do nosso plano terreno. E o nosso sistema solar, o céu e a terra, inclusive os rios Tigre e Eufrates, vão surgir como resultado
da batalha vencida por Marduk sobre o monstro Tiamat. Marduk, armado de um cajado, uma espada e poderoso vento que ele exalava, ao enfrentar Tiamat, cortou a serpente em 2 pedaços. E os 2 pedaços que pertenciam antes como corpo de Tiamat, né, acabaram se tornando exatamente os céus e a terra. E ao cortar Tiamat, as lágrimas dos olhos do monstro marinho acabaram formando exatamente os rios Tigre e Eufrates. Então, vou colocar para vocês as imagens, né, os desenhos de Marduk, deus babilônio, e que por muito tempo foi considerado o grande deus da mitologia, né, do panteão dos deuses da Mesopotâmia, e Tiamat, o monstro marinho, né, meio serpente, meio dragão, que vai entrar em confronto com Marduk, e daí, como consequência dessa batalha, surge o plano terreno, os céus e até os rios Tigre e Eufrates. Vamos então às imagens.